Juliana Valença acordava todos os dias antes que a cidade despertasse por completo. Não era por obrigação nem por disciplina extrema, mas porque o silêncio da manhã era o único momento em que ela conseguia respirar sem sentir o peso do mundo sobre os ombros. O quarto amplo, organizado com precisão, refletia exatamente quem ela havia se tornado ao longo dos anos. Alguém que controlava cada detalhe para não permitir que nada fugisse do esperado. Ainda assim, mesmo cercada de conforto, Juliana sentia um vazio difícil de explicar. A luz suave, que entrava pelas grandes janelas, iluminava o ambiente de forma quase respeitosa. Tudo ali parecia imóvel, como se aguardasse as decisões dela. Juliana sentou-se na beira da cama, mantendo a postura firme, os pensamentos alinhados, o rosto neutro. Para quem observasse de fora, ela parecia completa, segura, inalcançável. Por dentro, no entanto, havia um cansaço antigo que não desaparecia, não importava quantas conquistas acumulasse. Ela caminhou lentamente até o banheiro, realizando os mesmos movimentos de sempre. A rotina era um escudo. Cada gesto repetido evitava que a mente vagasse para lugares que Juliana não queria visitar. Enquanto observava o próprio reflexo no espelho, percebeu o quanto havia aprendido a sorrir sem sentir. O olhar firme escondia histórias que nunca foram contadas. Histórias que ninguém imaginava existir por trás daquela mulher admirada por tantos. Juliana era conhecida como uma das empresárias mais bem-sucedidas de sua geração. Seu nome inspirava respeito e suas decisões movimentavam cifras que poucos conseguiam sequer imaginar. Em eventos importantes, sua presença era sempre notada, não pelo exagero, mas pela elegância silenciosa. Ela não precisava falar alto, não precisava provar nada. Sua reputação falava por si. Mesmo assim, quando os compromissos terminavam e os aplausos cessavam, restava apenas ela e um silêncio que ecoava mais forte do que qualquer multidão. Naquela manhã, havia um evento marcado para o fim do dia. Um encontro formal, repleto de pessoas influentes, discursos ensaiados e elogios previsíveis. Juliana já conhecia o roteiro. Sabia exatamente quando sorrir, quando concordar, quando se retirar. Era um papel que ela desempenhava com perfeição há anos. Ainda assim, uma sensação estranha insistia em acompanhá-la desde o momento em que abriu os olhos. Enquanto tomava o café simples que preferia nas manhãs tranquilas, Juliana deixou o olhar vagar pelo espaço ao redor. Tudo estava no lugar. Sempre estava. Mas por algum motivo, aquela organização impecável parecia mais um lembrete de tudo o que faltava do que uma prova de sucesso. Houve um tempo em que Juliana acreditava que alcançar o topo resolveria qualquer dor. Pensava que o reconhecimento apagaria lembranças difíceis, que o controle traria paz. Aprendeu cedo a não depender de ninguém, a não esperar nada além de si mesma. Esse aprendizado, no entanto, teve um custo alto. Um custo que ela evitava calcular. Ao se preparar para sair, escolheu uma vestimenta formal, discreta, adequada à imagem que o mundo esperava dela. Evitava exageros. Nunca gostou de chamar atenção de forma explícita. Preferia que as pessoas notassem sua presença apenas depois de perceberem sua ausência. Esse controle sutil era parte de quem ela era. No caminho até o compromisso, observava a cidade através da janela do carro. Pessoas caminhavam apressadas, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias preocupações. Juliana se perguntava, às vezes, se alguém ali imaginava que aquela mulher sentada em silêncio também travava batalhas invisíveis. Provavelmente não, e talvez fosse melhor assim. Ao chegar ao local do evento, foi recebida com cumprimentos respeitosos, sorrisos educados e olhares atentos. Tudo parecia seguir exatamente como o esperado. Juliana respondia com gentileza, mantendo a postura confiante. O ambiente era familiar, quase automático. Ainda assim,
Algo nela parecia deslocado, como se estivesse presente apenas fisicamente. Durante uma conversa aparentemente comum, uma frase simples, dita sem intenção, atravessou suas defesas. Não era nada extraordinário, nem carregado de emoção. Ainda assim, tocou um ponto sensível que Juliana mantinha bem guardado. Por um instante, ela sentiu o peito apertar de forma inesperada. Um reflexo quase imperceptível passou por seu rosto antes que recuperasse o controle. Aquela reação a surpreendeu. Não era comum que palavras alheias tivessem esse efeito. Juliana sempre se orgulhou de sua estabilidade emocional, de sua capacidade de não se deixar afetar. No entanto, naquele momento, percebeu que havia feridas que nunca haviam cicatrizado por completo. Ela se afastou discretamente, buscando um espaço mais silencioso. Precisava de alguns instantes para reorganizar os pensamentos. Enquanto respirava fundo, uma lembrança distante surgiu de forma inesperada. Um momento do passado que ela raramente permitia que viesse à tona. Era uma lembrança simples, quase banal. Um ambiente menor, menos iluminado, sem luxo algum. Uma versão mais jovem de si mesma, ainda cheia de perguntas e medos, tentando entender o mundo ao redor. Juliana afastou esse pensamento rapidamente, como fazia sempre. Não era o momento. Nunca parecia ser. Quando retornou ao evento, ninguém percebeu sua breve ausência. Isso a incomodou mais do que gostaria de admitir. A facilidade com que passava despercebida, mesmo sendo tão admirada, reforçava uma sensação de invisibilidade emocional que ela carregava há anos. Ao final do encontro, Juliana deixou o local com a mesma discrição com que havia chegado. No trajeto de volta, o silêncio dentro do carro parecia mais pesado do que o habitual. Ela apoiou a cabeça levemente no encosto do banco, fechando os olhos por alguns segundos. Não era cansaço físico, era algo mais profundo. Chegando em casa, percorreu os corredores amplos com passos firmes, mas o eco dos próprios passos a fez parar por um instante. Aquela casa, tão grande e silenciosa, refletia exatamente o espaço que existia dentro dela. Um espaço preenchido por conquistas, mas carente de conexões verdadeiras. Juliana sentou-se em uma poltrona próxima à janela, observando o céu escurecer lentamente. Era nesse momento do dia que as defesas costumavam enfraquecer, quando não havia mais compromissos, nem olhares atentos, nem expectativas externas. Apenas ela e seus pensamentos. Questionou-se pela primeira vez em muito tempo se todo o esforço havia valido a pena da forma como ela imaginava. Não duvidava de suas conquistas. Sabia que cada passo havia sido merecido. O que a inquietava era perceber que, mesmo tendo alcançado tudo o que desejou, algo essencial ainda parecia faltar. Juliana sempre acreditou que sentimentos atrapalhavam decisões, que apego enfraquecia, que silêncio era proteção. No entanto, naquela noite, começou a suspeitar que o silêncio que tanto cultivou havia se transformado em uma prisão invisível. Ela se levantou, caminhou até a janela e apoiou as mãos no vidro frio. Observou as luzes da cidade acenderem uma a uma. Cada ponto luminoso representava uma história em movimento, uma vida acontecendo. E naquele instante, Juliana sentiu um desejo inesperado de fazer parte de algo que não pudesse controlar totalmente. Não era um pensamento claro, nem uma decisão formada. Era apenas uma sensação incômoda, persistente, que se recusava a desaparecer. Algo dentro dela parecia despertar depois de um longo período adormecido. Antes de se afastar da janela, Juliana fez algo raro. Permitiu-se ficar em silêncio sem tentar preenchê-lo com distrações. Não buscou respostas imediatas, apenas reconheceu o desconforto. Reconheceu que havia algo a ser enfrentado, mesmo que ainda não soubesse exatamente o que. Naquela noite, ao se deitar, percebeu que o sono demoraria a chegar. Não por preocupações práticas, mas porque certas portas internas haviam sido levemente abertas.
E Juliana sabia, mesmo sem admitir, que uma vez abertas, seria impossível fechá-las completamente. O silêncio que sempre a protegeu começava, aos poucos, a revelar tudo aquilo que ela tentou esquecer. Juliana Valença acordou naquela manhã com a sensação incômoda de que algo havia mudado, mesmo sem conseguir apontar exatamente o quê. Não havia ocorrido nenhum evento extraordinário durante a noite, nenhum sonho marcante, nenhum ruído fora do comum. Ainda assim, o corpo parecia mais pesado, como se carregasse um alerta silencioso. Era como se a mente tivesse passado a noite inteira trabalhando em algo que ela se recusava a encarar conscientemente. Levantou-se devagar, mantendo a rotina que sempre funcionara como um alicerce. Cada passo até o banheiro, cada gesto automático diante do espelho, tudo seguia o mesmo padrão de sempre. Porém, ao encarar o próprio reflexo, Juliana notou algo diferente no olhar. Não era cansaço, era inquietação. Um tipo de expectativa desconfortável, como se estivesse à beira de uma lembrança que insistia em se aproximar. Enquanto se arrumava para o dia, tentou se concentrar nos compromissos que a aguardavam. Reuniões, decisões importantes, responsabilidades que dependiam exclusivamente dela. Esse era o território onde se sentia segura. O problema era que, por mais que organizasse mentalmente cada tarefa, algo continuava escapando ao controle. Uma sensação persistente de que o passado estava mais próximo do que deveria. Durante o café da manhã, o silêncio parecia mais denso. Juliana apoiou a xícara na mesa e ficou alguns segundos observando o líquido imóvel. Aquela pausa involuntária trouxe à superfície uma lembrança antiga. Não era uma imagem clara, mas uma sensação conhecida. A mesma que sentia quando era mais jovem, diante de situações que não conseguia compreender totalmente. Ela fechou os olhos por um instante, tentando afastar aquele pensamento. Não queria se perder em recordações logo cedo. No entanto, quanto mais resistia, mais a memória ganhava forma. Era um tempo em que sua vida era bem diferente. Um período marcado por expectativas que não eram suas, por decisões tomadas cedo demais, por silêncios impostos. Juliana lembrava-se de sentir naquela época que precisava amadurecer rápido, mesmo sem entender exatamente o motivo. Aprendeu a observar mais do que falar, a aceitar mais do que questionar. Essas lembranças sempre surgiam de forma fragmentada, como peças soltas de um quebra-cabeça que ela nunca tentou montar por completo. Cada vez que uma surgia, Juliana tratava de empurrá-la para longe. Funcionou por muitos anos, até agora. Ao sair de casa, o céu parecia nublado, embora não houvesse previsão de chuva. Juliana observou a paisagem pela janela do carro, sentindo uma estranha conexão entre aquele clima instável e seu estado interno. A cidade seguia seu ritmo habitual, indiferente ao conflito silencioso que crescia dentro dela. Durante a primeira reunião do dia, Juliana percebeu que sua atenção oscilava. Algo raro. Normalmente ela captava cada detalhe, cada nuance das conversas. Naquela manhã, porém, precisava se esforçar para se manter presente. Em mais de um momento, sua mente retornava à sensação incômoda do dia anterior. Aquela frase dita sem intenção que havia atravessado suas defesas. Ela tentou racionalizar. Dizer a si mesma que não passava de cansaço acumulado, que nada havia mudado de fato. Ainda assim, havia uma verdade incômoda se formando. Certas feridas não desaparecem apenas porque são ignoradas. Ao fim da reunião, Juliana permaneceu alguns instantes sentada, observando o ambiente vazio. O silêncio ali era diferente do silêncio de casa. Não era acolhedor nem confortável. Era um silêncio que cobrava respostas. Ela respirou fundo, sentindo o peso dessa cobrança. Foi então que uma lembrança mais nítida emergiu. Um momento específico do passado, marcado por uma decisão que ela havia tomado acreditando ser a única possível. Na época, parecia a escolha certa.
necessária. Hoje, no entanto, a memória vinha acompanhada de uma pergunta que ela nunca se permitiu fazer. E se tivesse sido diferente? Juliana sentiu um aperto no peito. Não era arrependimento puro, mas algo próximo disso. Uma mistura de saudade, culpa e curiosidade. Era desconfortável admitir, mesmo para si mesma, que talvez tivesse fechado portas que nunca mais se abriram. Ela se levantou, decidida a não permanecer naquele estado. Precisava seguir. Sempre precisou. Ao caminhar pelos corredores, manteve a postura firme, o semblante controlado. Para qualquer observador, Juliana continuava sendo a mesma mulher segura de sempre. Apenas ela sabia o esforço necessário para sustentar essa imagem naquele momento. No meio da tarde, um compromisso inesperado surgiu. Algo simples, quase insignificante em sua agenda. Ainda assim, esse pequeno desvio da rotina trouxe uma sensação estranha, como se estivesse sendo conduzida a algo que não planejou. Juliana hesitou por um instante, considerando cancelar. No entanto, algo a impediu. Uma curiosidade silenciosa, talvez, ou uma necessidade inconsciente de enfrentar o desconforto em vez de evitá-lo. Durante esse encontro, uma conversa aparentemente comum acabou tocando novamente em temas que Juliana evitava há anos. Palavras simples, ditas com naturalidade, mas que carregavam significados profundos para quem sabia ouvir. Ela percebeu que estava mais sensível do que gostaria. Cada frase parecia ecoar além do momento presente, conectando-se a lembranças antigas. Um breve silêncio se instalou entre ela e a outra pessoa. Um silêncio carregado de possibilidades não ditas. Juliana sentiu vontade de falar algo que nunca havia verbalizado antes. Não sabia exatamente o que, apenas sentia que havia algo preso dentro dela, esperando por esse espaço. Mas como fizera tantas outras vezes, escolheu o caminho conhecido. Guardou o pensamento, manteve a conversa em terreno seguro, sorriu no momento certo. Encerrou o encontro com educação e distância controlada. Ao se afastar, no entanto, percebeu que algo havia escapado. Não uma palavra, mas uma emoção. Um sentimento que ela não conseguiu mais empurrar completamente para longe. No caminho de volta, o trânsito lento obrigou Juliana a permanecer mais tempo sozinha com seus pensamentos. Sem distrações, as lembranças retornaram com mais força. Ela recordou momentos específicos, vozes do passado, sensações que acreditava esquecidas. Não eram lembranças felizes nem totalmente dolorosas. Eram lembranças humanas, imperfeitas, reais. Juliana se deu conta de que havia passado a vida inteira fugindo da possibilidade de sentir profundamente. Acreditava que isso a protegeria. Agora começava a perceber que essa fuga também a impedia de viver plenamente. Ao chegar em casa, sentou-se novamente perto da janela, como na noite anterior. O céu escurecia lentamente, repetindo o ritual silencioso que ela já conhecia tão bem. A diferença era que, daquela vez, Juliana não tentou afastar os pensamentos. Permitiu que viessem, mesmo sem compreendê-los por completo. Ela reconheceu com certa relutância que o passado nunca havia realmente dormido. Apenas aguardava o momento em que ela estaria forte o suficiente para encará-lo. E esse momento parecia estar se aproximando, quer ela quisesse ou não. Antes de se levantar, Juliana fez algo que raramente fazia. Admitiu em silêncio que talvez não tivesse todas as respostas e que, pela primeira vez em muito tempo, isso não parecia totalmente assustador. O passado estava acordado, e dessa vez ela não tinha certeza se conseguiria ignorá-lo novamente. Juliana Valença sempre acreditou que o controle era a base de tudo o que havia construído. Não apenas o controle financeiro das empresas e decisões estratégicas, mas o controle interno, silencioso, aquele que ninguém via. Controlar o que sentia,
o que demonstrava, o que permitia que os outros percebessem. Essa habilidade foi, por muito tempo, sua maior força. Também foi o que a manteve de pé quando tudo parecia instável demais para confiar em alguém. Naquela fase da vida, porém, Juliana começava a perceber algo que jamais imaginou admitir. O controle não estava mais funcionando como antes. Ela acordou naquela manhã com o corpo rígido, como se tivesse passado a noite inteira em alerta. Não houve sonhos claros, nem lembranças específicas ao despertar. Ainda assim, sentia um peso estranho no peito, uma sensação difusa de que algo estava fora do lugar. Ficou alguns minutos sentada na cama, em silêncio, tentando identificar o motivo daquele desconforto. Não encontrou respostas. Apenas a sensação persistia. Levantou-se e seguiu para o banheiro, repetindo a rotina de sempre. Cada movimento era preciso, automático. Ao se olhar no espelho, ajustou a postura como se o simples ato de parecer firme pudesse devolver a estabilidade que sentia escapar. O reflexo mostrava a mesma mulher segura de sempre, mas Juliana sabia que aquela imagem não contava toda a história. Enquanto se arrumava, pensamentos surgiam sem aviso. Não eram memórias completas, apenas fragmentos. Sensações antigas, perguntas que nunca foram feitas em voz alta. Ela tentou ignorá-las, concentrando-se no que precisava fazer naquele dia. Ainda assim, sua mente parecia insistir em retornar ao mesmo ponto. A ideia incômoda de que havia passado tempo demais fugindo de algo que agora exigia atenção. Ao sair de casa, o ar da manhã parecia mais pesado. Juliana entrou no carro e observou a cidade começar a se mover. Pessoas indo para seus compromissos, vivendo rotinas que talvez também escondessem conflitos invisíveis. Pela primeira vez, ela se perguntou quantas daquelas pessoas carregavam histórias que ninguém conhecia e quantas delas tinham coragem de enfrentá-las. Durante o trajeto, tentou se preparar mentalmente para as reuniões do dia. Revisou números, decisões pendentes, estratégias futuras. Era ali que costumava se sentir segura. No entanto, mesmo com tudo organizado, sentia dificuldade em se concentrar. As palavras pareciam não se fixar como antes. Na primeira reunião, Juliana assumiu seu lugar habitual. A sala estava silenciosa, aguardando suas orientações. Durante anos, ela conduziu encontros como aquele com absoluta confiança. Sabia exatamente o que dizer, quando dizer e como encerrar qualquer discussão. Naquele momento, porém, algo mudou. Uma opinião diferente foi apresentada. Nada agressivo, nada desrespeitoso, apenas uma perspectiva que não coincidia com a sua. Em outros tempos, Juliana teria respondido imediatamente com argumentos claros e firmes. Dessa vez, hesitou. O silêncio que se formou durou poucos segundos, mas para ela pareceu longo demais. Sentiu o olhar das pessoas à sua volta, aguardando sua reação. Quando finalmente falou, percebeu que sua voz soou um pouco diferente. Não insegura, mas menos firme do que o habitual. Ninguém comentou. A reunião seguiu normalmente. Ainda assim, Juliana sentiu um desconforto profundo. Aquela pequena falha não deveria significar nada, mas significava, porque era um sinal, um aviso silencioso de que algo dentro dela estava mudando. Após o encontro, permaneceu sentada por alguns instantes, sozinha. Apoiada na mesa, respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Lembrou-se de um momento distante do passado em que sentiu algo semelhante. Uma época em que percebeu pela primeira vez que não tinha controle sobre tudo. Aquela sensação de vulnerabilidade foi tão marcante que prometeu nunca mais se permitir senti-la. Foi ali que nasceu sua rigidez emocional, sua decisão de não depender de ninguém, sua escolha de não demonstrar fraqueza. Ao longo do dia, pequenas situações continuaram a testá-la. Um atraso inesperado, uma resposta que não veio no tempo previsto, uma conversa que saiu do roteiro planejado. Nada era grave, mas tudo parecia afetá-la mais do que deveria.
Cada detalhe reforçava a sensação de que o controle estava escapando, pouco a pouco. No meio da tarde, algo aconteceu que Juliana não havia planejado. Uma visita inesperada. Alguém simples, sem relação direta com seu mundo de poder e decisões. Uma presença tranquila, sem intenções ocultas, sem necessidade de impressionar. A conversa começou de forma casual. Assuntos comuns, sem importância aparente. Ainda assim, Juliana percebeu algo diferente. Aquela pessoa falava com sinceridade, sem medo de dizer o que pensava. Não buscava aprovação, nem tentava agradar. Apenas falava. Juliana se deu conta de que estava ouvindo de verdade, não apenas aguardando sua vez de responder. Aquilo a desconcertou. Fazia tempo que não se permitia estar presente em uma conversa sem tentar conduzi-la. Em determinado momento, uma frase simples foi dita. Nada extraordinário. Mas tocou em algo profundo. Juliana sentiu o peito apertar levemente. Por instinto, pensou em mudar de assunto, recuperar o controle da situação, mas não o fez. Ficou em silêncio. Um silêncio diferente daquele que costumava usar como escudo. Um silêncio de escuta. Quando a conversa terminou, Juliana sentiu um misto de alívio e inquietação. Alívio por ter vivido um momento genuíno. Inquietação por perceber o quanto aquilo a afetou. Aquela interação simples havia despertado algo que ela acreditava estar adormecido. Sozinha novamente, Juliana refletiu sobre quantas vezes evitou esse tipo de conexão. Quantas vezes escolheu a distância por acreditar que era mais segura. Percebeu que o controle excessivo havia se transformado em isolamento. No caminho de volta para casa, o trânsito lento a obrigou a permanecer em silêncio por mais tempo do que gostaria. Sem distrações, seus pensamentos ganharam força. Lembrou-se de decisões antigas, escolhas feitas sob pressão, caminhos que abandonou por medo de perder o que já tinha. Percebeu que sempre acreditou que controlar tudo a protegeria da dor. Agora, começava a entender que essa mesma proteção também a impediu de sentir alegria, pertencimento, conexão. Ao chegar em casa, percorreu os corredores silenciosos com passos lentos. Tudo estava exatamente como sempre, organizado, impecável. Ainda assim, aquela ordem não trazia mais conforto. Pelo contrário, fazia com que o vazio parecesse maior. Juliana sentou-se perto da janela, observando o céu escurecer. Era um ritual quase automático, mas naquela noite ela não tentou afastar os pensamentos. Permitiu que viessem. Admitiu em silêncio que estava cansada. Não fisicamente, mas emocionalmente. Cansada de sustentar uma imagem que não permitia falhas. Cansada de fingir que não sentia falta de algo que nunca teve coragem de buscar. Ela percebeu que o controle começava a falhar não porque estivesse fraca, mas porque algo dentro dela pedia mudança. Pedia verdade, pedia coragem. Juliana sempre acreditou que ser forte era não precisar de ninguém. Naquele momento, começou a suspeitar que talvez a verdadeira força estivesse em aceitar limites, inclusive os próprios, em reconhecer que não tinha todas as respostas e que talvez nunca tivesse. Antes de se deitar, ficou alguns minutos olhando para o teto, refletindo sobre tudo o que havia sentido naquele dia. Sabia que não poderia simplesmente ignorar esses sinais. Algo havia sido despertado. Algo que não poderia ser controlado da mesma forma que controlou o resto da vida. O medo ainda estava ali, o receio de perder o equilíbrio, de enfrentar dores antigas, de questionar escolhas que pareciam definitivas. Mas junto com o medo, havia uma sensação nova, uma pequena abertura, um alívio silencioso por finalmente permitir que algo mudasse. O controle estava falhando. E pela primeira vez, Juliana começou a aceitar que isso talvez não fosse uma perda, mas o início de algo que ela passou a vida inteira evitando. Juliana Valença
Percebeu que o silêncio havia mudado de significado. Durante anos, ele foi um refúgio. Um lugar seguro onde ela organizava pensamentos, emoções e decisões sem interferência externa. Agora, o silêncio se tornara um espelho incômodo, refletindo tudo o que ela evitou enxergar. Não importava onde estivesse, ele a acompanhava, pesado, exigente, impossível de ignorar. Naquela manhã, Juliana acordou antes do amanhecer. O quarto ainda estava mergulhado em penumbra, e por alguns segundos ela permaneceu imóvel, tentando identificar o que a havia despertado. Não havia barulho, nem sonhos claros. Ainda assim, sentia o corpo em alerta, como se estivesse prestes a enfrentar algo importante. O peito parecia comprimido por uma sensação indefinida, algo entre apreensão e reconhecimento. Ela se sentou na cama devagar, respirando fundo. Percebeu que aquela sensação não era nova. Já a sentira antes, muitos anos atrás, em um período em que precisou tomar decisões que mudaram o rumo da sua vida. Na época, aprendeu a ignorar o desconforto e seguir em frente. Agora, o desconforto retornava, mais maduro, mais consciente, exigindo atenção. Ao caminhar pela casa, Juliana notou como tudo permanecia organizado, silencioso, previsível. Cada objeto no lugar exato, cada espaço limpo, sem excessos. Aquela ordem sempre foi motivo de orgulho. Representava estabilidade, segurança, controle. Mas naquela manhã, essa mesma ordem parecia fria, distante, como se não tivesse sido feita para acolher emoções, apenas para escondê-las. Enquanto preparava o café, a mente começou a vagar sem resistência. Lembrou-se de momentos em que escolheu o caminho mais seguro quando o coração pedia outro. Lembrou-se de conversas que não teve, de palavras que ficaram presas por medo de consequências. Juliana apoiou as mãos na bancada, sentindo o peso dessas lembranças se acumular lentamente. Ela sempre acreditou que certas decisões precisavam ser tomadas sem emoção, que sentimento atrapalhava a clareza. Essa crença a ajudou a crescer, a vencer desafios, a construir uma vida admirada por muitos, mas também a afastou de tudo o que não podia ser controlado. E agora, diante desse afastamento, começava a entender o preço que pagou. Ao sair de casa, o céu estava fechado, sem sinais claros de chuva, mas carregado. Juliana observou a paisagem pela janela do carro, sentindo uma estranha identificação com aquele clima indeciso. Assim como o céu, ela também parecia suspensa entre o que foi e o que poderia ser. Durante o compromisso do dia, uma conversa aparentemente simples despertou algo profundo. A outra pessoa falava sobre escolhas, sobre momentos em que a vida exige decisões sem garantia de acerto. Juliana ouviu em silêncio, sentindo cada palavra ressoar além do contexto imediato. Não era uma conversa sobre ela, mas parecia falar diretamente com sua história. Ela pensou em interromper, em mudar de assunto, em conduzir a conversa para um terreno mais neutro. Era o impulso automático, o controle chamando. Mas algo dentro dela resistiu. Permaneceu em silêncio, permitindo que aquelas palavras encontrassem espaço. Foi nesse momento que Juliana sentiu o peso da verdade se manifestar com clareza. Não como um choque, mas como uma constatação lenta e inevitável. Ela havia construído uma vida sólida, admirável, mas incompleta. Não por falta de conquistas, mas por excesso de contenção. Ao retornar para casa, sentiu o cansaço emocional se intensificar. Não era exaustão física, mas um desgaste interno, causado por anos de negação silenciosa. Caminhou pelos corredores com passos lentos, como se cada metro exigisse mais energia do que o normal. Sentou-se na sala, sozinha, e permitiu que as lembranças viessem sem interrupção. Vieram decisões tomadas sob pressão, escolhas feitas por medo, afastamentos que pareciam necessários na época. Juliana percebeu que nunca havia se dado o direito de questionar essas escolhas. Aceitou-as como definitivas
imutáveis. Agora, no entanto, algo mudava. Ela começou a entender que o peso da verdade não estava apenas no que havia feito, mas no que deixou de viver. Nos sentimentos adiados, nas relações evitadas, nas partes de si mesma que foram silenciadas para que pudesse sobreviver emocionalmente. Juliana respirou fundo, sentindo os olhos arderem levemente. Não chorou. Ainda não. Mas pela primeira vez não reprimiu a emoção. Permitiu que ela existisse, mesmo sem saber o que fazer com ela. O peso da verdade não oferecia soluções imediatas. Apenas exigia presença, honestidade e coragem. E Juliana sabia que esse era apenas o começo de algo que mudaria tudo. Juliana Valença permaneceu sentada por um longo tempo, sem perceber exatamente quanto. A casa continuava silenciosa, mas agora o silêncio parecia diferente. Não era mais apenas ausência de som, era presença de pensamento. Cada lembrança que surgia parecia ocupar espaço físico dentro dela, como se exigisse ser reconhecida, validada, aceita. Ela sempre acreditou que seguir em frente significava não olhar para trás, que revisitar o passado era uma perda de tempo, um risco desnecessário. Agora, sentia que o passado não queria ser revivido, apenas compreendido. E essa compreensão exigia algo que Juliana evitou durante toda a vida adulta: honestidade emocional. Levantou-se devagar e caminhou até a janela. A cidade se movia lá fora, indiferente às transformações silenciosas que aconteciam dentro daquela casa. Pessoas iam e vinham, cada uma envolvida em suas próprias histórias. Juliana se perguntou quantas delas também carregavam verdades não ditas, escolhas nunca questionadas, sentimentos guardados por tempo demais. A imagem refletida no vidro chamou sua atenção. Não era apenas o reflexo físico, mas a mulher que ela reconhecia ali. Forte, determinada, admirada, mas também cansada. Pela primeira vez, Juliana permitiu-se enxergar esse cansaço sem julgamento, não como sinal de fraqueza, mas como consequência de anos vivendo em estado de contenção. Ela se lembrou de quando decidiu que não dependeria emocionalmente de ninguém. Não foi uma decisão consciente anunciada em voz alta. Foi algo que se formou aos poucos, a partir de pequenas decepções, ausências, expectativas quebradas. Cada experiência reforçou a ideia de que sentir demais trazia riscos. E Juliana, ainda jovem, escolheu o caminho que parecia mais seguro. Esse caminho a levou longe, muito longe, mas também a afastou de tudo o que não podia ser controlado. Enquanto observava a própria imagem, sentiu uma pontada de tristeza. Não por arrependimento imediato, mas por reconhecer que havia sido dura consigo mesma por tempo demais. Exigente, inflexível, como se não tivesse o direito de errar, sentir, hesitar. A verdade começou a se apresentar de forma mais clara. Juliana não tinha medo da dor. Tinha medo do que a dor poderia mudar. Tinha medo de que, ao permitir-se sentir, perdesse a identidade que construiu com tanto esforço. A mulher segura, racional, inabalável. Quem ela seria sem essa armadura? Essa pergunta a acompanhou enquanto caminhava pela casa. Cada espaço parecia carregar um fragmento da sua história. Decisões tomadas, conquistas alcançadas, noites solitárias passadas em silêncio. Tudo estava ali, organizado, impecável e ainda assim incompleto. Juliana sentou-se novamente, agora com mais calma. Não sentia mais urgência em fugir dos pensamentos. Algo dentro dela começava a aceitar que enfrentar a verdade não significava destruir tudo o que construiu. Talvez significasse pela primeira vez construir algo verdadeiro sobre bases mais humanas. Ela pensou nas pessoas que passaram por sua vida e que aos poucos foram ficando distantes. Algumas por escolha própria, outras porque ela mesma ergueu barreiras invisíveis. Não por falta de carinho, mas por medo de dependência. Juliana percebeu que confundiu autonomia com isolamento durante muito tempo.
O peso da verdade se manifestava também em pequenas percepções, como o fato de que sempre foi mais fácil decidir sobre números, contratos e estratégias do que sobre sentimentos, que sempre soube o que fazer quando o assunto era trabalho, mas nunca quando envolvia proximidade emocional. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Juliana não buscou distrações, não ligou à televisão, não revisou relatórios, não tentou ocupar a mente com tarefas. Permaneceu ali, em silêncio, permitindo que cada pensamento seguisse seu curso natural. Em determinado momento, sentiu os olhos marejarem. Não houve explosão emocional, nem descontrole. Apenas lágrimas silenciosas, contidas, como tudo em sua vida. Ela não tentou contê-las. Deixou que caíssem uma a uma, reconhecendo nelas não fraqueza, mas liberação. Chorou pelas escolhas feitas, pelas versões de si mesma que precisou abandonar, pelas conexões que nunca permitiu se aprofundar. Chorou também pelo alívio de finalmente admitir o que sempre soube, que dinheiro, sucesso e controle nunca foram suficientes para preencher o que faltava. Após esse momento, algo se acomodou dentro dela. Não foi solução, nem resposta definitiva. Foi aceitação. A compreensão de que o peso da verdade não desapareceria, mas poderia ser carregado de forma mais consciente, mais leve. Juliana sabia que o que vinha a seguir não seria simples. Encarar a verdade exigiria decisões difíceis, mudanças reais, talvez perdas, talvez rupturas. Mas também abria espaço para algo que ela havia evitado por toda a vida: autenticidade. Ao se preparar para dormir, sentiu um cansaço diferente. Um cansaço que não vinha da exaustão, mas do enfrentamento. Ainda assim, havia uma sensação de clareza que não sentia há muito tempo, como se, ao admitir a verdade, tivesse recuperado uma parte de si mesma. Deitada, com o quarto mergulhado na penumbra, Juliana refletiu sobre o dia. Entendeu que o peso da verdade não estava em descobrir algo novo, mas em aceitar algo antigo, algo que sempre esteve ali, esperando ser visto. Antes de fechar os olhos, fez algo que raramente fazia. Prometeu a si mesma que não fugiria mais, que permitiria sentir, questionar, mudar. Mesmo que isso significasse sair do lugar seguro que construiu com tanto esforço. O peso da verdade continuava ali, mas, pela primeira vez, Juliana não o sentia como um fardo impossível. Sentia como um chamado. Juliana Valença acordou naquela manhã com uma clareza que não sentia há muito tempo. Não era tranquilidade, nem alívio completo. Era consciência, uma percepção firme de que algo precisava ser feito. Pensar já não era suficiente. Refletir, relembrar e aceitar haviam cumprido seu papel. Agora a verdade exigia ação. Ela permaneceu alguns minutos deitada, olhando para o teto, sentindo o peso dessa constatação. Durante toda a vida, Juliana foi treinada para agir com estratégia, cautela e cálculo. Cada decisão era analisada sob múltiplas perspectivas. Riscos eram medidos, consequências previstas. Ainda assim, aquela escolha que se aproximava não parecia se encaixar em nenhum modelo racional conhecido. Ao se levantar, caminhou pela casa com passos lentos. Não havia pressa, mas havia intenção. Cada espaço parecia diferente naquela manhã. Não porque tivesse mudado fisicamente, mas porque ela havia mudado. A casa ainda era grande, silenciosa, organizada. Porém, pela primeira vez, Juliana não a via como um símbolo de conquista, e sim como um cenário que precisava se transformar junto com ela. Enquanto preparava o café, lembrou-se de todas as vezes em que resolveu problemas com dinheiro. Situações difíceis, conflitos delicados, crises que pareciam sem saída. Sempre houve uma solução financeira, um acordo, um investimento, um ajuste estratégico. O dinheiro sempre funcionou como uma ferramenta poderosa, capaz de abrir portas, silenciar conflitos e acelerar decisões. Mas aquela situação era diferente.
Juliana sabia que havia coisas que não poderiam ser compradas, nem resolvidas com influência, nem adiadas com promessas. O que estava diante dela exigia presença, coragem e, acima de tudo, honestidade. Não com o mundo, mas consigo mesma. Ao sair de casa, sentiu o ar da manhã tocar o rosto de forma diferente, mais real, como se estivesse mais atenta aos detalhes ao redor. Observou pessoas comuns seguindo suas rotinas, cada uma carregando suas próprias escolhas difíceis. Pela primeira vez, Juliana não se sentiu distante delas. Sentiu-se parte. Durante o trajeto, sua mente revisitou decisões antigas. Momentos em que escolheu o caminho mais seguro, não porque fosse o mais certo, mas porque parecia menos doloroso. Lembrou-se de oportunidades de aproximação que evitou, de conversas que poderiam ter mudado rumos, mas que nunca aconteceram. Ela percebeu que em muitos desses momentos o dinheiro funcionou como justificativa. Trabalhar mais, construir mais, crescer mais. Tudo parecia válido quando o objetivo era sucesso. Agora, porém, esse mesmo sucesso parecia insuficiente para justificar tantas ausências. O compromisso daquele dia não estava em sua agenda tradicional. Não envolvia reuniões, contratos ou estratégias. Era algo pessoal, algo que ela adiou por tempo demais. Juliana sentiu o coração acelerar levemente ao se aproximar do local. Não era medo do que encontraria, mas do que teria que enfrentar dentro de si. Ao chegar, hesitou por um instante antes de sair do carro. Respirou fundo, sentindo o peso simbólico daquele gesto simples. Quantas vezes entrou em lugares desconhecidos sem hesitar? Quantas decisões complexas tomou sem vacilar? Ainda assim, aquele passo parecia um dos mais difíceis de sua vida. Ela saiu do carro e caminhou devagar, sentindo cada passo como uma confirmação silenciosa de sua escolha. Não sabia exatamente como aquela situação se desenrolaria. Não tinha garantias. Não havia controle total. E isso a deixava desconfortável, mas ao mesmo tempo estranhamente viva. Durante o encontro, Juliana percebeu o quanto estava acostumada a conduzir conversas, a direcionar temas, evitar silêncios, manter tudo sob controle. Dessa vez, tentou algo diferente. Ouviu, observou. Permitiu que o outro falasse sem interrupções. As palavras que ouviu não foram acusatórias, nem dramáticas. Foram honestas, simples e, justamente por isso, difíceis de absorver. Juliana sentiu cada frase tocar em pontos sensíveis, revelando consequências de escolhas que ela sempre justificou racionalmente. Em determinado momento, sentiu vontade de explicar, de se defender, de listar tudo o que fez, tudo o que construiu, tudo o que sacrificou. Era um impulso antigo, mostrar resultados, provar valor, mas conteve-se. Pela primeira vez, escolheu não usar suas conquistas como escudo. Ficou em silêncio, sentindo o desconforto crescer. Aquele silêncio não era vazio, era carregado de tudo o que nunca foi dito, de tudo o que foi ignorado. Juliana percebeu que nenhuma quantia, nenhuma posição, nenhum reconhecimento poderia apagar aquele espaço emocional. Ela entendeu ali, com clareza dolorosa, que havia confundido responsabilidade com distanciamento. Que acreditou estar protegendo a si mesma e aos outros, quando, na verdade, estava evitando envolvimento. E evitar envolvimento também é uma escolha. Uma escolha que cobra seu preço. Ao final da conversa, Juliana sentiu o peso da decisão que se aproximava. Não era algo que pudesse resolver naquele instante, mas sabia que não poderia mais fingir que nada havia acontecido. Algo havia sido colocado diante dela, exigindo resposta. No caminho de volta, o silêncio do carro parecia diferente dos anteriores. Não era pesado nem opressor, era reflexivo. Juliana sabia que estava diante de um ponto sem retorno. Qualquer que fosse sua decisão, ela mudaria sua vida de forma definitiva. Ela pensou em tudo o que poderia perder: status,
imagem, segurança, controle. Pensou também no que poderia ganhar: verdade, presença, inteireza. Pela primeira vez, essas palavras pareceram mais valiosas do que qualquer patrimônio. Juliana sempre acreditou que escolher significava abrir mão. Agora começava a entender que não escolher também era uma forma de perda, e talvez a mais dolorosa. Ao chegar em casa, não entrou imediatamente. Permaneceu alguns instantes dentro do carro, olhando para frente, sentindo o peso simbólico daquele momento. Sabia que a escolha que se aproximava não poderia ser comprada, negociada ou terceirizada. Era dela, somente dela. Juliana Valença entrou em casa, sentindo que aquele espaço já não era o mesmo. Não porque tivesse mudado fisicamente, mas porque ela não era mais a mulher que atravessava aqueles corredores todos os dias sem questionar nada. A porta se fechou atrás dela com um som baixo, definitivo, e por alguns segundos ela permaneceu parada, como se precisasse se acostumar à ideia de estar ali depois do que havia vivido. Ela caminhou lentamente até a sala e sentou-se, apoiando as mãos sobre as pernas. O corpo parecia cansado, mas a mente permanecia desperta. As palavras ouvidas mais cedo ainda ecoavam, não como acusações, mas como espelhos. Espelhos que mostravam partes de si mesma que ela evitou enxergar por tempo demais. Juliana sempre se orgulhou de ser racional, de não tomar decisões no calor do momento. Agora, no entanto, percebia que havia situações em que pensar demais era apenas uma forma elegante de fugir. A escolha que se aproximava exigia algo que ela nunca colocou como prioridade: vulnerabilidade. Ela respirou fundo, sentindo o peso desse pensamento. Vulnerabilidade sempre foi sinônimo de risco para Juliana. Risco de depender, de se frustrar, de perder o controle. Ainda assim, algo dentro dela insistia que continuar evitando esse risco já não era uma opção. Levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade iluminada. As luzes pareciam pequenas à distância, mas cada uma representava uma vida inteira acontecendo. Pessoas errando, acertando, sentindo, escolhendo. Pela primeira vez, Juliana não se sentiu acima disso. Sentiu-se parte. Ela começou a se lembrar de momentos específicos em que teve a chance de escolher diferente. Não escolhas grandiosas, mas pequenas decisões cotidianas. O convite recusado por falta de tempo. A conversa adiada porque parecia complicada. O sentimento ignorado porque atrapalhava o foco. Cada uma dessas decisões parecia pequena na época. Agora, juntas, formavam um vazio difícil de ignorar. Juliana percebeu que sempre teve medo de decepcionar. Não os outros, mas a si mesma. Criou uma imagem tão rígida de quem deveria ser que qualquer desvio parecia fracasso. Essa imagem a manteve forte, mas também aprendeu. E agora, a escolha que se apresentava exigia quebrar essa rigidez. Ela sabia que agir teria consequências. Pessoas poderiam não entender. Alguns poderiam questionar suas motivações. Outros poderiam se afastar. Haveria julgamentos, dúvidas, talvez perdas, mas também havia algo novo surgindo. A possibilidade de viver de forma inteira, sem precisar esconder partes de si mesma. Sentou-se novamente, fechando os olhos por um instante. Não buscava respostas externas. Sabia que ninguém poderia decidir por ela. A escolha que não podia ser comprada exigia coragem silenciosa. Aquela que ninguém aplaude no momento, mas que muda tudo depois. Juliana pensou em tudo o que o dinheiro já havia resolvido em sua vida. Crises, urgências, obstáculos. O dinheiro sempre funcionou como um atalho, mas diante daquela decisão ele não oferecia nenhuma saída. Não havia como negociar sentimentos. Não havia como pagar para apagar ausências. Não havia como comprar tempo perdido. Ela entendeu com clareza firme que o que estava em jogo não era apenas uma decisão isolada, mas a forma como ela escolheria viver dali em diante.
Continuar do mesmo jeito significava manter o conforto conhecido, mas também perpetuar a mesma solidão silenciosa. Escolher diferente significava enfrentar o desconhecido, com todas as incertezas que isso trazia. Juliana abriu os olhos e sentiu algo se acomodar dentro dela. Não era certeza absoluta, mas era convicção suficiente para dar o próximo passo. Pela primeira vez, não buscou controlar o medo. Aceitou sua presença. Entendeu que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Ela se levantou, caminhou até o quarto e começou a organizar algumas coisas. Não por necessidade prática, mas como um gesto simbólico. Cada objeto que tocava parecia carregar uma parte da sua história. Juliana percebeu que não precisava apagar o passado para seguir em frente. Precisava integrá-lo. Naquela noite, antes de dormir, tomou uma decisão clara. Não a anunciou. Não explicou para ninguém, não fez promessas grandiosas, apenas decidiu. Decidiu que não fugiria mais das conversas difíceis, que não usaria o trabalho como escudo para evitar sentimentos, que permitiria que as pessoas se aproximassem, mesmo sem garantias. Essa decisão não trouxe euforia, trouxe calma. Uma calma estranha, diferente de tudo o que ela conhecia. Não era a calma do controle absoluto, mas a calma da coerência. Pela primeira vez, Juliana sentia que suas ações começavam a se alinhar com o que sentia. Deitada com o quarto mergulhado no silêncio, ela encarou o teto por alguns minutos. Sabia que o dia seguinte marcaria o início de algo novo. Não necessariamente fácil, nem confortável, mas verdadeiro. A escolha que não podia ser comprada havia sido feita. E embora Juliana ainda não soubesse exatamente como tudo se desenrolaria, tinha certeza de uma coisa: continuar vivendo como antes já não era possível. Algo havia mudado de forma definitiva. Ela fechou os olhos com essa certeza silenciosa, sentindo que pela primeira vez em muitos anos não estava apenas sobrevivendo. Estava, enfim, começando a viver. Juliana Valença acordou naquele dia sentindo algo que não reconhecia de imediato. Não era ansiedade, nem pressa, nem aquela necessidade constante de estar no controle. Era silêncio. Um silêncio diferente. Não vazio, não pesado. Um silêncio que parecia acomodado dentro dela, como se algo finalmente tivesse encontrado seu lugar. Ela permaneceu deitada por alguns minutos, observando a luz suave que entrava no quarto. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu vontade de levantar imediatamente para cumprir obrigações. Não porque tivesse desistido de suas responsabilidades, mas porque entendeu que viver não precisava ser sempre uma corrida. Havia aprendido, tarde, mas havia aprendido. Ao se levantar, caminhou pela casa com calma. Cada espaço ainda carregava a história de quem ela foi, mas agora também parecia aberto para quem ela estava se tornando. Juliana não sentia mais a necessidade de controlar tudo ao redor. Algumas coisas podiam simplesmente ser como eram. Enquanto preparava o café, lembrou-se da decisão tomada na noite anterior. Não foi uma decisão impulsiva, nem romântica. Foi firme, silenciosa. Uma escolha que não precisava de aprovação externa para existir. Ela sabia que, a partir daquele momento, sua vida seguiria um caminho diferente. Não necessariamente mais fácil, mas mais verdadeiro. Ao sair de casa, sentiu o ar da manhã de forma mais presente. Percebeu detalhes que antes passavam despercebidos. Sons, movimentos, expressões simples. Juliana começou a entender que durante anos viveu cercada de excessos, mas distante do essencial. O primeiro compromisso daquele dia não envolvia números, contratos ou decisões estratégicas. Era algo humano. Uma conversa aguardada há muito tempo. Juliana sentiu o coração bater um pouco mais rápido ao se aproximar, mas não tentou controlar essa reação. Aceitou-a como parte do processo. Durante o encontro, algo mudou de forma definitiva. Juliana não entrou no papel de sempre, não explicou demais,
Não justificou escolhas antigas, não tentou se proteger atrás de conquistas. Falou com honestidade, ouviu com atenção, admitiu limites, reconheceu ausências. Pediu compreensão, não perdão, e isso fez toda a diferença. Não foi um momento perfeito. Houve silêncio, houve emoção contida, houve verdades difíceis de ouvir, mas houve presença. E pela primeira vez, Juliana percebeu que estar presente valia mais do que estar certa. Ao sair daquele encontro, sentiu um peso deixar seus ombros, não porque tudo estivesse resolvido, mas porque algo essencial havia sido iniciado. A mudança não estava apenas no outro, mas nela. E isso era o que realmente importava. Nos dias que se seguiram, Juliana começou a fazer pequenas mudanças. Nada drástico aos olhos de quem observava de fora. Mas internamente, cada gesto tinha significado. Passou a dizer mais não quando precisava e mais sim quando sentia vontade. Permitiu-se falhar em pequenas coisas. Aceitou não ter controle sobre tudo. Algumas pessoas estranharam, outras se afastaram. Juliana sentiu essas perdas, mas não recuou. Entendeu que nem todos caminham com a gente até o final. E isso não diminui o valor do caminho. O trabalho continuou importante. As empresas continuaram crescendo. O sucesso não desapareceu, mas deixou de ser o centro absoluto de tudo. Juliana percebeu que, ao tirar o peso excessivo do trabalho, ela passou a enxergá-lo com mais clareza, mais equilíbrio. Certa noite, sentada perto da janela, observando a cidade iluminada, Juliana refletiu sobre tudo o que viveu. Pensou na mulher que foi. Forte, determinada, solitária. Pensou na mulher que se tornava. Ainda forte, ainda determinada, mas agora aberta, presente, humana. Ela percebeu que passou a vida inteira acumulando riqueza, acreditando que, no final, isso a protegeria de qualquer dor. Agora, entendia que nenhuma fortuna protege do vazio. Mas a coragem de viver com verdade, essa sim, preenche. Juliana não se arrependeu do caminho que percorreu. Cada escolha a trouxe até ali, mas também não romantizou o passado. Aceitou-o como parte da própria construção, sem culpa excessiva, sem idealizações. A verdadeira riqueza que restou não estava em contas bancárias, propriedades ou reconhecimento público. Estava na capacidade de sentir sem fugir, de escolher sem se esconder, de viver sem precisar provar nada a ninguém. Antes de dormir, naquela noite, Juliana sorriu discretamente. Não um sorriso ensaiado, nem aquele que mostrava ao mundo. Um sorriso só dela. Um sorriso de quem finalmente entendeu que sucesso não é ausência de dor, mas presença de sentido. Ela fechou os olhos com o coração sereno. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque, pela primeira vez, estava em paz com quem era. A história daquela milionária fazia pessoas chorarem, não pelo que ela perdeu, mas pelo que teve coragem de recuperar, a si mesma.